Olá, eu sou o Rodrigo Perret, repórter do jornal A Tribuna, e hoje eu estou com a Érica Neves, presidente eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo. Érica, muito obrigado pela presença. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você é a primeira mulher eleita para a presidência da OAB do Espírito Santo. Como que você se sente e como que você observa também no cenário nacional? Porque outras mulheres também têm sido eleitas para esse posto pela primeira vez em outras seccionais do Brasil. Como que você observa esse cenário de ganho de espaço da mulher na advocacia? Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Fico sempre à disposição. Sim, primeira mulher aqui no Espírito Santo. Foram eleitas eleições no Brasil todo, foram eleitas 6 mulheres, né? Nós passamos por um período muito sem mulheres na posição de presidência, e agora a gente aumentou mais uma, porque eram 5 no mandato passado. Isso é muito importante para a advocacia feminina. Eu ainda não consegui avaliar o alcance dessa importância, mas nesses primeiros dias já me impacta muito que as pessoas voltaram os olhos para a ordem, mesmo não sendo advogadas. Eu não conseguia entender que isso impactaria tanto a sociedade. Foi um movimento de destaque, né? Foi uma coisa de chamar atenção. Porque eu achei que a advocacia estava prestando atenção na eleição. Mas por ser a primeira mulher, isso ganhou um destaque na sociedade. Então, quando eu fui comprar pão na mesma padaria que eu vou sempre, a pessoa que me atende é uma mulher, e ela falou: nossa, que bom que você ganhou. A sensação de representatividade, né? E as mensagens que eu recebo no WhatsApp, no direct do Instagram, muitas, não são de advogadas. São de pessoas normais, de mulheres normais, e que estão muito felizes. Então, ainda não sei o alcance inteiro, mas já vejo que supera e muito a própria advocacia. Então, você imagina para a advocacia. Sim, perfeito. Vai ser um avanço muito grande, institucionalmente falando, que é a primeira vez que nós temos o olhar feminino para os mesmos problemas, e vai ser um avanço muito grande para a vida profissional dessas advogadas. E isso, sim, eu sempre acreditei muito. Por quê? Porque quando a sociedade olha e vê o líder, ele acha que aquele líder representa os liderados. Sim. Então, quando a sociedade olhar e ver que é uma mulher, vai entender que temos advogadas naquela seccional, que são valorosas, que são muito boas em suas áreas, ao ponto de eleger uma mulher. Então, é um ciclo virtuoso que eu estou entendendo que está acontecendo, tanto da sociedade para a advocacia, quanto da advocacia para a sociedade. Perfeito. E falando sobre a sua vitória nas eleições desse ano, você teve quase metade dos votos, mais da metade dos votos válidos, né? Foi 53%. 0,8%. Não perco o 0,8%. Disputando, inclusive, contra o atual presidente da OAB, que estava tentando um terceiro mandato. Como você observa essa vitória e como você avalia esse cenário do processo eleitoral deste ano? Bom, a vitória representa o que a advocacia quer de mudança, que é de rumo, que é um novo rumo para a ordem. E, graças a Deus, eu estou no momento certo e fazendo as coisas certas para ser essa representante da advocacia, que eu amo, que eu conheço muita gente, conheço todos os colegas do Espírito Santo, rodei o Espírito Santo todo. Eu não fiz uma chapa. Eu me recuso a achar que eu fiz só uma chapa para ganhar. Eu trabalhei 5 anos para que a advocacia acreditasse em mim, acreditasse no projeto, acreditasse no que eu falo. Então, quando o nosso grupo recebeu essa votação, avalizando, a advocacia chancelando que quer um novo projeto, que não quer um terceiro mandato, não é pessoal, é institucional. Não quer uma instituição sendo regida por alguém diferente do que já passou por lá. Então, e isso é um trabalho que é da base, é um trabalho árduo de fazer me conhecer, as pessoas me conhecerem em todos os lugares. Saber quem é Érica, saber o que ela pensa, saber o que ela quer,
é muito difícil fazer numa campanha eleitoral. Então, eu fiz isso durante 5 anos. Então, essa votação mostra muito isso. Valeu a pena trabalhar 5 anos. Mostrou o tamanho... Essa votação mostra o tamanho desse trabalho. Né? Porque você conseguir uma votação de quase 9 mil é muita gente. Sim. E eu não falei com 9 mil. Entende? Sim. Então, é muita honra. É muito... É uma catarse da advocacia. Satisfação, né? É uma catarse da advocacia. Sim. Foi uma catarse da advocacia. Diante do que ela vive. Que a advocacia está muito abandonada no interior. Porque prédio é muito bom. É muito importante a gente ter um prédio. Mas o bom mesmo é o advogado trabalhar com dignidade. O advogado conseguir prestação jurisdicional em tempo hábil. É o advogado ser feliz. Ter o broche da ordem como honra. Como uma honraria, ser respeitado pelas pessoas. E é disso que eu vou fazer. Eu vou cuidar da advocacia. Eu vou cuidar do advogado e da advogada. Além de fazer todos os trabalhos institucionais que a gente precisa fazer. Perfeito. Agora, falar do pleito, que é a segunda parte, né? E até te questionar sobre a questão da transição, como que tem sido, principalmente pela situação daquele áudio que foi atribuído a você e que inclusive resultou em um processo que a senhora entrou contra o atual presidente. Sim. Como que está o relacionamento com a atual presidência? Existe diálogo? Como que tem sido a transição? Não tem diálogo, não tem relação e nunca existiu e não vai existir. Então, assim, a eleição mostrou quem é quem. E eu gosto de andar com quem é parecido comigo. Então, eu não preciso ter relação com esse presidente, porque a ordem não é personalista. Aliás, a ordem tem que deixar de ser personalíssima. Eu amo a OAB. Então, eu amo a advocacia. Então, se a gente passou por um pleito onde várias pessoas foram levadas a cometer várias irregularidades, tanto as administrativas como está na legislação da ordem, como ilícitos, porque fake news é ilícito, tá na hora da gente botar o pé no freio nesse tipo de eleição. E por isso, nós vamos continuar com as medidas que eu tomei contra quem produziu fake news. Então, a votação mostrou isso. A votação mostrou que a advocacia não coaduna com o ilícito. Que a advocacia não gosta de ser sangrada publicamente por pessoas que fazem qualquer coisa para não perder o poder. Então, a gente tem que muito separar quando falar. Uma coisa são os que estão com medo de perder o poder. Outra é o eleitorado. E o eleitorado falou assim, olha, vocês podem fazer o que quiser. Érica não é isso, conheço Érica e estarei com ela. Então, essa é a maior lição que a advocacia está dando para quem vier no próximo pleito, para quem vier fazer eleição de ordem. E lição para a sociedade também. Quem faz fake news não merece voto. Mostre o que você veio, mostre por que você quer e conquiste. E foi isso que eu fiz. E graças a Deus, tenho muita fé em Deus também, e que me sustentou nos últimos 5 dias. Essa minha fé me sustentou muito nos últimos 5 dias, meus melhores amigos também, que eu não me defendi porque eu não me defendo de bandido. Bandido tem que responder na polícia. A minha história me defendeu. Então, tiveram mais de 50 advogados indo para o Instagram e para a rede social me defender. Eu não precisei me defender. A senhora considera que o fato das eleições terem sido online pela primeira vez teve um fator positivo para o resultado também? Contribuiu pela maior participação? Porque teve uma participação, acho que próximo de um recorde nas eleições desse ano, né? Foi. E isso, eu tinha essa leitura muito antes da eleição. Tinha muita gente que ficava com muito receio, né? E eu, como eu sou uma pessoa muito pragmática, eu fui ao Conselho Federal, pesquisei, então eu não fiz nada amador. Eu fui no Conselho Federal, pesquisei essas empresas que iriam fazer essa votação online, me asseguraram da licitude, né? Da votação correta, da regularidade do pleito, e toquei. Agora, a eleição online, ela faz com que a rejeição apareça. Porque muitas das vezes você rejeita uma pessoa, mas você não demonstra.
Porque é difícil ir lá demonstrar, por exemplo, nós somos divididos em subseções. São regionais. Nessa regional tem 6, 7, até 8, 9 municípios como é Colatina. Um município muito distante de Colatina vai ter uns 40 quilômetros para ir lá na sede votar. E o voto não é obrigatório? O voto não sendo muito obrigatório, não tendo uma multa, mas que a pessoa suporta, ela prefere não ir do que ter o desgaste de ir lá só para votar contra alguém. Sim. Então, esse advogado lá da cidade menor teve a oportunidade de chegar no computador dele e dar o voto de resistência, dar o voto de rejeição. E dar o voto em Érica Neves. Então, essa eleição, eu tinha essa leitura perfeitamente. Érica, agora falando um pouco sobre mandato, sobre o futuro mandato, no caso, né? Qual vai ser o principal foco da sua gestão? E o que vai ser feito no primeiro ano de mandato? O que vai ser essencial de ser feito já nos primeiros 365 dias? Olha, nós vamos iniciar e eu acredito que a gente vai avançar muito já na transparência, porque a gente vai iniciar logo voltando ao recesso. Já vai começar a tocar o projeto de transparência. Escola Superior de Advocacia Business, que é o meu grande sonho. Eu já estou entrando em contato com todo mundo que eu tenho na minha cabeça para a gente fazer isso acontecer no primeiro ano, mesmo porque a anuidade já vai ser crédito para essa business e eu quero que vale a pena. Porque eu quero diminuir a inadimplência pelo valor e não pela punição. Porque a punição do inadimplente é muito perversa. Porque ele está querendo se sustentar e às vezes não está conseguindo pagar a anuidade. E aí você ainda pune e você tira ele do mercado e você não vai ter aquele valor de qualquer jeito. Eu quero que vale a pena. Eu quero que saia da despesa e vá para investimento. E quero que a pessoa pague com vontade de pagar. Falando na questão da anuidade, uma das suas promessas de campanha envolvia um desconto para os jovens advogados. Como eu estou praticamente me formando em direito, eu fiz a prova da OAB recentemente. Bom, entregar a carteira, então. Provavelmente. Eu passei na OAB, estou guardando. Tá? Passei. Provavelmente passei. Não, então eu faço questão de te entregar a carteira. Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do desconto, no caso. Você já está querendo desconto, né? Malandragem, né? Ó, a gente vai iniciar com desconto de 70% e depois vai progressivo para a gente aliviar para a jovem advocacia. E se você pegar, a partir do ano que vem, a gente vai reduzir muitas taxas de emissão. A taxa de emissão de carteira é proveniente do Conselho Federal, então a gente não tem como cortar. Mas tem várias taxas que hoje se paga para você conseguir se habilitar na ordem do Espírito Santo, que foram criadas nessa última gestão. Essas taxas, nós vamos olhar para elas, ver qual o valor delas e vamos acabar com várias, para que você não tenha que pagar, além da prova, além da emissão da carteira, um monte de taxas que são meros procedimentos internos que a ordem já faz. Certidões que a própria ordem vai te dar. Um recém-formado fica um pouco assustado quando olha essa quantidade de valores. Já entra devendo. Então a ordem tem que ter esse olhar muito de cuidado com a jovem advocacia. Com os mais idosos também. Eu sou muito sensível aos que estão saindo já da advocacia e são quase excluídos pela tecnologia. Porque eu já sinto dificuldade. Eu tenho 50 anos de idade e já sinto muita dificuldade quando muda alguma tecnologia. Quando eu tiver com 60, 70, eu vou estar com terror que alguém mude o meu celular. Só de mudar o celular. Então, assim, a gente tem que ter um olhar também de cuidado e a gente vai fazer um laboratório digital nas subseções para que esses 50 mais, 60 mais, voltem a frequentar a ordem para que pelo menos peguem conhecimento para conseguirem esticar um pouquinho mais a vida profissional deles. Érica, você também comentou sobre a criação de uma procuradoria de prerrogativas. Como que vai funcionar isso? Como que vai ser a contratação dessas pessoas? Como que vai ser exatamente? A gente vai fazer uma prova seletiva. Vamos fazer um treinamento para que esses advogados atuem em nome da ordem. Serão contratados pela ordem. Então, nós vamos ter um núcleo no norte, um núcleo no sul e aqui na capital, para a gente profissionalizar o que mais nos dói, que são as violações de prerrogativas. Então, a gente vai ter um atendimento profissional, vamos ter um sistema de controle de violações
E isso vai nos dar dados para discutir e fazer políticas boas para que isso seja interrompido, esse ciclo, de forma orgânica com as próprias instituições onde estão acontecendo as violações. Você comentou no início da entrevista sobre a questão social, né, o aspecto social que a OAB também representa. Você comentou que nos últimos tempos a OAB se afastou muito da população nesse sentido, nesse aspecto de estar dialogando no aspecto social. Como que você vai fazer para trazer de volta a OAB para esse cenário e como que você vê essa importância do aspecto social da advocacia também? Olha, a ordem vai muito além da advocacia. E essa responsabilidade, a ordem, ela tem que nunca renunciar a isso, essa atuação, porque nos torna diferente de outras entidades de classe. A gente não pode olhar só para a classe da advocacia. E, ultimamente, infelizmente, é uma constatação, é fato. Não é que eu esteja criticando, é um fato. Isto foi abandonado, este lado. E afirmo isso por quê? Porque a gente sabe que a gente tem conselhos estaduais, por exemplo, de direitos humanos, Conselho Estadual da Mulher, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Em diversos, a ordem tem assento. E em diversos, a ordem não indicou. Estamos sem nomes nos conselhos. Isso nos exclui de políticas mais sensíveis que a sociedade precisam do conhecimento jurídico, precisam do nosso olhar de proteção. E a gente simplesmente não está lá. Então, um compromisso que eu tenho com essas pautas é escolher pessoas qualificadas para essas demandas. A Érica não vai saber de tudo, mas a Érica vai querer que a ordem seja super bem representada, que a ordem não deixe pautas passarem sem que a ordem seja consultada. E isso é automático. Quando a sociedade civil entender que a ordem voltou ao seu lugar, eles começam a consultar a ordem. É automático. Mas quando a sociedade viu que a ordem abandonou, a ordem também não se faz importante nos temas. Então, é um compromisso que eu tenho com as pautas sociais, com as pautas mais sensíveis de direitos humanos. Da igualdade racial, nós vamos criar a Diretoria de Igualdade Racial, que é uma pauta também que a ordem não pode se furtar a combater, a enfrentar, na verdade. E é isso, é voltar a ser protagonistas dessas pautas. Você citou a diretoria, questão de comissões também. Como que fica as comissões? Vão ser reestruturadas? Vão permanecer como estão? Vão ser criadas novas? Como que vai ser esse trabalho? Não, a gente vai reestruturar todas. Já estamos começando num planejamento junto com o Jetson Aioli, que é de Guarapari, e vai ser nosso coordenador de comissões. Entende muito de comissões. E a gente vai organizar as comissões. Eu entendo que as comissões estão muito desorganizadas. Tem comissões, inclusive, conflitantes para o mesmo tema. É incrível o que aconteceu dentro da OAB. É incrível. E isso desvaloriza as comissões como um todo. É muito melhor termos 40 comissões, 30 comissões que atuem, que tenham advogados qualificados ali para atuar efetivamente, que a ordem esteja ao lado delas, instrumentalizando-as, para elas terem uma efetiva atuação dentro do tema para que elas foram criadas, do que ter 100 comissões sem atuação. Só fazendo número, né? Só fazendo número. E é com todo o respeito que eu falo isso, porque eu quero que os que queiram trabalhar estejam lá dentro, mas que efetivamente contribuem, que possam contribuir, que possam falar, eu participei desse projeto aqui, ó. E hoje a gente vê um desânimo. Mesmo estando com o nome da comissão, eles estão desanimados. Por quê? Porque eles querem, porque quem está lá quer, mas não atua de verdade. Quantas vezes nessa caminhada eu falei, as pessoas falam assim, eu estou na comissão, mas não faz nada. Eu queria que fizesse, mas não faz nada. Então a gente vai reestruturar, conclama a advocacia para participar. Quem quiser trabalhar, vai trabalhar. Agora, vai ter um novo perfil de liderança. Eu sou uma líder que eu gosto de motivar, eu gosto de fazer, pegar a mão na massa, também como eu gosto de que façam. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto que as pessoas façam. É para entrar, para trabalhar, para a gente fazer, porque eu quero a ordem ativa em todas as áreas.
Perfeito. Érica, falando um pouquinho do cenário nacional político, não posso deixar de perguntar a sua opinião sobre toda a situação envolvendo o inquérito do golpe. Né? A gente tem uma situação onde o ministro Alexandre de Moraes está como juiz e também, de certa forma, como vítima, considerando as últimas revelações que a gente viu. Queria saber sua opinião sobre o tema de uma forma geral, o inquérito, essa posição do Moraes como vítima e, de certa forma, e também como juiz. Como que você analisa todo esse cenário atual da esfera nacional? Olha, a gente está passando uma situação muito difícil política. Nós estamos num patamar onde a política atinge o jurídico. E aí a gente não consegue mais saber se a pessoa está falando sobre política ou se está falando sobre o jurídico. Juridicamente, a gente olhando aqui de fora, a gente entende que violações de prerrogativas de advogados estão acontecendo, a gente entende que ampla defesa está sendo cerceada, mas é de fora. Porque o que eu acho? Que a política entranhou tanto no ambiente jurídico que a gente só tem a perder. Então a gente não consegue dar uma opinião certa, porque o que a gente sabe é de longe. A gente não sabe o que acontece lá. Que nem, por certas vezes, relatos que eu recebo, sequer os advogados constituídos onde são esses inquéritos, não conseguem ver o processo. Não conseguem ver o inquérito. Então, como que eu, agora com a responsabilidade de ser presidente da OAB do Espírito Santo, posso manifestar a respeito de um inquérito, de uma ação, de uma defesa, de um ministro, de uns advogados, das partes, que eu não consigo avaliar o que está acontecendo lá. Está muito difícil. Eu só lamento, porque hoje em dia, se a gente fala A, a pessoa reclama que não falou B, não é? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade com o cargo que a gente está assumindo. Então, eu entendo assim, ampla defesa, princípios constitucionais não podem ser negociáveis. Quando isso tiver assegurado, o Poder Judiciário está fazendo a parte dele. Perfeito. Érica, comentário final, gostaria de deixar alguma palavrinha, comentário final para os nossos telespectadores? Eu espero que tenham muitos advogados assistindo. Confiem na decisão da maioria. A gente vai fazer 3 anos de muito trabalho. Eu tenho colegas muito qualificados. Mesmo quem não confiou o voto neste grupo, vamos arrefecer a temperatura. Venham com a gente, venham trabalhar, venham com o coração aberto, porque é assim que a gente está. A gente quer fazer o melhor para a advocacia, para a ordem, e que tenhamos um ambiente muito bom para a gente fazer todos os nossos projetos. E daqui a 3 anos, a advocacia decide de novo se quer o mesmo caminho ou quer mudar. E eu não sou apegada a isso, graças a Deus. O que eu fiz foi com Deus comigo, minha família comigo e meus amigos comigo. Então, eu fico muito tranquila de falar que eu vou dar o meu melhor. E vou me dedicar full time para ser uma presidente que vocês tenham honra em falar que a Érica Neves é presidente da advocacia toda do Espírito Santo. Perfeito. Érica, muito obrigado. Obrigada. Esse podcast está disponível no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e também nos nossos tocadores de podcast.